Mateus capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, amém? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há uma tradução na linguagem de hoje que diz da seguinte forma: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará, como seus filhos. Repetindo, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Pai, peço a direção do Teu Espírito sobre essa palavra. Que essa palavra venha alcançar cada coração aqui neste lugar. Os corações possam estar receptíveis, ó Deus, a essa mensagem, mas que o Teu Espírito possa firmar no coração de cada um. Obrigado, que te peço, te agradeço por essa oportunidade. Amém. Amém? Pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, aqueles que trazem a paz em meio ao caos, aqueles que têm trazido paz em meio àquela situação muito complicada, muito difícil. E a gente vê que sempre tem aquelas pessoas que têm essa direção de Deus para estar trazendo assim a paz. Diga-se de passagem, nos lares e nas famílias, a gente vê todo encontro de família, todo momento ali familiar, sempre tem aquela confusão, sempre tem aquela discussãozinha, sempre tem um que quer trazer lembranças, sempre tem um caso assim meio complicado. Mas também tem aquela pessoa que tenta sempre apaziguar, tenta sempre trazer um momento ali de paz, tenta botar a mão no ombro, trazer para perto. Eu não sei se aí na casa de vocês, ou nos familiares de vocês tem isso, mas na minha sim, né? Então acho que todos têm aí um familiar dessa forma. Encontro de família é um momento de lembrar, um momento de trazer lembranças, aquelas lembranças que muitas das vezes trazem dor, trazem lembranças ruins, mas eles gostam de trazer essas lembranças, né? Então sempre tem aquela pessoa. No corpo familiar sempre tem aquele que se destaca, aquele que é levado como direção para poder estar ali trazendo uma palavra de paz. Às vezes uma confusão, às vezes um tumulto, às vezes uns problemas tão sérios, mas ele está ali trazendo, ele está ali colocando a mão, ele está ali dando aquele apoio, ele está ali mostrando a grande realidade daquela coisa, daquela situação, ou não vale a pena, ou não é esse caminho, ou muitas das vezes você não vai, ser bem-aventurado, ou não vai ter sucesso mediante a isso. E geralmente a gente vê essas pessoas, ao mesmo tempo a atitude, a gente vê o coração dessas pessoas como um bom pacificador, como uma pessoa que ela não joga, mais lenha naquela fogueira, mas sim ela tenta tirar, ela tenta trazer uma situação diferente pelo qual está. A gente vê isso muitas das vezes. E diga-se de passagem, um momento que nós estamos vivendo é um momento de medo. Não podemos entender diferente, mas vivemos um momento de medo, um momento de pânico, um momento que estamos aqui hoje, mas o que será amanhã, o que vai acontecer no meio do governo, como vai ser o meu trabalho, as escolas, diga-se de passagem, também não estão em funcionamento, ainda todas elas, a maioria parada, tá? Essa proposta aí das aberturas, mas o que vai acontecer? E sempre o Espírito Santo de Deus nos dá paz em nossos corações, dizendo que tudo está sob o seu controle dele. Todas as coisas nunca fugiu do controle de Deus. Nunca nada fugiu. Nada. Sempre tudo está sob o controle de Deus. Tua vida, tua casa, teus projetos, esse lugar aqui, tudo está no controle de Deus. Amém? Pacificador é aquele que traz um momento, traz a esperança àqueles que não têm mais esperança. Aquele que promove a paz no trabalho, aquele que promove a paz, quem sabe, na sua unidade de ensino, aquele que promove a paz naquela rua que é bem agitada, bem complicada,
onde vizinhos querem saber muito da vida do outro, onde aquela confusão toda, e nisso tudo cria uma confusão. Mas o pacificador, a mente de um pacificador, ele tenta trazer, né, uma paz, resolver aquela situação pelo qual se encontra. E Jesus estava dizendo, felizes estão vocês. Esse bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles, são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, a paz é essa que Jesus veio, a paz é essa que Jesus implantou sobre a terra, na sua própria vida, na sua própria existência. Ele estendeu isso para muitos dos seus discípulos. Estendeu isso também para aqueles que ouviram, entenderam o real sentido do reino. Porque quando nós entendemos o sentido do reino, entendemos o propósito do mesmo em nossas vidas, na minha vida. Eu vejo que não só aqui, é muito maior e muito melhor, muito amplo, tudo aquilo que Deus tem me dado, tudo aquilo que Deus tem me mostrado. É muito maior e muito melhor. O pacificador, ele tem uma visão muito além. Ele não só se limita aqui onde ele está, nesse ambiente. Ele está aqui, mas ele está envolvido em muitas coisas. Ele está aqui, mas está avisando o que vai ser amanhã. A mente pode até pensar que amanhã, mais uma segunda-feira, mais um trabalho, mais um corre-corre, mas ele vê possibilidade em tudo. Porque quando ele age assim, onde ele pensa dessa forma, ele está lembrando, está trazendo à sua mente aquilo que Cristo fez por ele na cruz. E a cruz de Cristo nos deu uma possibilidade. Diz após mim, a cruz de Cristo me deu possibilidade. Uma possibilidade de vida. Porque em João 10:10, parte B, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham o quê? Bastante, né? Em abundância. O pacificador, ele contorna toda uma situação. O pacificador, ele vê do problema uma solução. Eu já contei para vocês, o pacificador, quem sabe, pega um copo d'água desse que não está aberto, né? Embora está cheio, mas suponhamos aqui que esse copo d'água foi aberto, e aí a pessoa bebeu até a metade, então tem a metade de água nesse copo. Então, o pacificador, ele vê em cada momento uma possibilidade. Ele vê que o copo está pela metade, mas ele vai falar assim, poxa, esse copo está muito cheio. Mas embora aquele que não tem essa visão pacífica, ele vai entender, ele vai dizer que esse copo está bem vazio. O otimista e o pessimista. O otimista vê em cada impossibilidade, vê uma oportunidade. Mas já o pessimista vê em cada oportunidade uma impossibilidade. É a forma que enxergamos, é a forma que detectamos aquela situação. E como que eu e você estamos vendo as situações? Como eu e você estamos vendo, né, as adversidades dia a dia? Como ela tem chegado até você? Como que ela tem chegado até mim? Como que ela tem chegado até a tua casa? Como que hoje enfrentamos uma situação de enfermidade nos lares? Como está a nossa estrutura? Como está a nossa mente em relação a essas coisas? Como está o teu equilíbrio emocional mediante todas essas coisas que estamos vivendo, passando? E diga de passagem, uma situação aqui, uma outra ali. Quando você pensa em resolver uma aqui, ainda não resolveu, mas está surgindo uma outra. Quando vem tudo ao mesmo tempo, como está a sua mente em relação a essas coisas? É verdade, muitas das vezes não temos força para resolver tudo isso. Mas de onde vem a nossa força? De onde a cada dia ela tem sido renovada? Quem tem renovado a minha, a sua força? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem renovado a tua mente e teu coração. É Ele que tem te dado cada vez mais uma oportunidade de ser pessoas diferentes, pessoas abençoadas, pessoas que têm feito a diferença em meio à indiferença. Isso é importante. Somos agentes da paz, fazedor de paz. E muitas das vezes, por ser esses agentes de paz, tem nos levado a ficar um pouco cansado, alguns incômodos.
na questão do relacionamento, para que uma parte se entenda com a outra, é preciso que haja uma conversa. A conversa, o bate-papo, né? Ou quem sabe, por alguns casos, uma prosa, é importante porque isso aí vai trazer um esclarecimento. E o pacificador, ele sabe conduzir essa situação. O mente pacífica, ele sabe conduzir uma situação que muitas das vezes é complicada. Eu, particularmente, eu sou muito fã de pessoas ignorantes. Poxa, eu tenho uma paixão muito grande por pessoas ignorantes. Eu não sei, né? Se algum de vocês estiver naquele dia que eu estou um pouco meio azedo, né? Porque todos nós temos aquele dia do azedo, né? Que é diferente aqui. Aí a pessoa vem, a gente faz uma pergunta, a pessoa vem com aquela, né? Poxa, meus olhos começam a escurecer, eu peço, Senhor, me dê graça, porque é graça que eu não responder na mesma altura. Mas a gente tem que ser controlado, nos controlar em relação a essas coisas. Eu tenho pedido muito isso a Deus, Deus que venha me controlar, venha me modificar, né? Porque a pessoa vem toda áspera, sei lá o quê, você não era para ter feito isso, eu falei assim, calma, calma aí, vamos conversar como gente, né? E diga-se de passagem, uma coisa muito estranha, eu já vivi muitos casos, né, com pessoas assim, mas é dela e ela precisa entender que precisa mudar. A pessoa precisa entender que é necessária a mudança para se tornar um relacionamento saudável. Que muitas das vezes esse tipo de pessoa não ajunta, acaba espalhando. E o bom da vida, o bom do reino é ajuntar, é estar junto, é estar próximo e não estar distante. E eu tenho essa questão, mas graças a Deus, né, Deus tem me dado uma direção e a luz de Cristo tem iluminado a minha mente e coração em relação a isso. Amém? Pacifista é alguém que exige acima de tudo. O pacifista, ele vê que é necessário que isso aconteça. E muitas das vezes essa mente pacifista se torna uma mente idólatra. Mas já o pacífico, ele enfrenta muitas guerras pela paz. As coisas estão acontecendo, mas ele está ali firme. As coisas estão indo ao contrário, mas ele está ali. A onda, né, está batendo de uma forma totalmente estranha, mas ele, eu vou conseguir. E os que estão próximos a ele vai conseguir também, porque ele vai conseguir. Ele tem essa visão, ele tem essa mente de conseguir. É aquele que arrasta, é aquele que puxa para perto. É aquele que traz um esclarecimento, onde que aquilo que não tem mais esclarecimento, ele traz a claridade onde está escuro. O pacífico é aquele que traz esperança aos corações. Não vai dar, e o ano vai acabar, e as coisas vão continuar. Na realidade não teve nem ano direito, as coisas não funcionaram. Mas o pacífico, ele entende que de tantos mil mortos, ele hoje está aqui, hoje está presente, está aqui no meio, está entre a gente e tem feito a diferença. Ele olha para o reino, vê algo muito maior. Ele olha para a seara e vê uma possibilidade muito grande. E de fato a seara está madura, pronta para poder se implantar a palavra, o qual já tem sido feito por alguns. O pacífico, ele vê uma possibilidade em tudo, em tudo, em tudo. E amanhã, aquele ônibus cheio de novo, com essa situação de coronavírus, pegar aquele ônibus lotado, poxa, mas quem sabe Deus está te direcionando para você, quem sabe ser uma pessoa, uma voz profética através de uma vida de uma pessoa. Eu estava outro dia andando próximo aqui, né, de onde eu moro, e eu estou vendo uma pessoa atravessando a rua vindo na minha direção. Uma pessoa atravessando a rua do sexo masculino e vindo na minha direção, ou seja, perdi, né? A mente, ela viaja nisso, porque perdi. Estou vendo uma pessoa vindo na minha direção, aí ela, poxa, eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim, sério? Sim. Mas de onde? Mas eu também estou aqui pensando, mas eu sei que eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço, não sei, te conheço, não sei. Ou seja, ela acabou pedindo, né,
eu não sabia nem que se eu era cristão, eu pastor, mas ela pediu uma oração pela família. Eu não sei, mas eu peço a você que ore pela minha família. Aí explicou a situação toda, tal. Mas antes de você orar pela minha família, faz uma oração por mim, eu preciso. E aí eu falei assim: Jesus, acho que eu creio que é o Senhor que, né, ocasionou essa situação toda, então vamos lá. Aí eu orei com ele, abençoei a vida dele, né, falei com ele sobre os encontros aqui, e assim, ele, me abençoou por demais, e assim, ele viu naquela oração pelo qual ele tinha me pedido, né, eu fiz ali por ele, uma certeza muito grande, que tudo aquilo que ele estava vivendo poderia ser totalmente transformado em coisas boas. Aquilo que ele estava vivendo como crise, o cara estava desempregado, não tinha tantas coisas, o cara estava vivendo um desespero muito grande, uma coisa aqui, outra ali, um acúmulo de problemas. Quando vê a pessoa está em uma crise muito grande, e naquela oração ele percebeu sim que havia uma esperança, porque aquilo pelo qual eu orei na vida dele, que clamando o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele, o Eterno, poderia estar trazendo aquela esperança que ele tanto precisa, aquela resposta que ele tanto está precisando. Momentos que nós temos, oportunidades que nós temos. O pacificador, ele vê uma possibilidade em tudo. Eu gostaria que vocês abrissem em Marcos, capítulo 4, no verso 35. Só voltar aí, adiantar, perdoa. Marcos 4, 35. Amém? Diz assim a palavra: tarde daquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, ou tempestade, e as ondas arremessavam contra aquele barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Que bênção, né? Os discípulos desesperaram. Eles perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Uma situação de medo, uma situação totalmente perdeu o controle de tudo aquilo. Eles olham para um lado, vê Jesus deitado na popa daquele barco. Ou seja, o mestre não está nem aí. Ele não está nem aí pela situação, pelo esse vento, por essa tempestade. E o negócio cada vez mais, né, trazendo medo, as águas entrando, né, aquele mar envolto ali, balançando o barco de um lado para o outro. Eu tenho o maior medo de mar. Não me chame para pescar, pelo amor de Deus. Eu tenho o maior medo. De mar eu tenho. Me leva para poder apagar um fogo, alguma coisa, mas mar não, pelo amor de Deus. Mas o meu cunhado tem lutado para poder me levar para pescar, estou fora. E aí a gente vê aquele movimento todo, aquela agitação toda, e Jesus lá quieto, deitado naquela popa do barco. Imagina ele. E aí, situação controlada? Não tem nada, Jesus. O negócio está ruim aqui. Ele voltava a dormir lá, postava a cabecinha lá, né, no travesseirinho dele, dormia. Ou seja, Jesus nunca perdeu o controle das coisas. Gente, vocês andam comigo, parafraseando o texto, vocês estão comigo, vocês não estão aprendendo nada ainda até agora? E simplesmente Jesus começa a acalmar aquele mar envolto, aquele mar bravo, aquele mar agitado, e com as suas palavras. Eu nunca vi uma pessoa dar ordem ao vento,
dá ordem às águas, dá ordem ao mar, para que venham parar. E Jesus ali estava dizendo: acalma-te, aquieta-te, trazendo com essas palavras a paz primeiramente para os corações, e depois, mediante essas palavras, os efeitos, mediante aquela agitação toda que estava em relação àquela tempestade. Muitas das vezes é assim, na minha e na sua vida. O nosso pacificador principal, que é Cristo, nosso pacificador principal, aquele que traz a paz aos nossos corações, tem trazido paz ao teu coração, tem trazido paz ao coração dos teus familiares. O mar está agitado, a coisa está feia, os olhares é tudo assim, ó. Mas ele fala assim, ó: aquietai-vos. Quem sabe? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46:1 diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É Ele que tem trazido paz ao teu coração. O nosso pacificador, o principal pacificador da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente, Ele tem trazido paz para cada um de vocês. Entenda o agir desse pacificador. Entenda o propósito que Deus tem para cada um de nós. Quem sabe muitos aqui, nesse lugar, já perdi a esperança. Eu já não tenho mais esperança, porque tanta coisa que tem acontecido. Mas Deus fala assim, ó: eu, o Senhor, eu sou o Deus que tem renovado a tua mente, eu sou o Deus que tem renovado o teu coração. A palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Paulo bate no peito, em Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: tudo posso, porque Ele me fortalece. E sabe onde Paulo estava nesse momento? Preso. Olha a visão do pacificador, preso, em meio a um cárcere. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de falar isso, ele está dizendo, ele disse assim, dessa forma: sei viver bem, sei viver mal, sei viver em tribulação, mas sei viver em paz. Mas em tudo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o coração, olha a mente de um pacificador. Em meu caos ele vê uma solução. Vai morrer? Não, vai viver. Não, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Não, isso não tem como, essa família está sendo toda destruída, a mulher se separou, toda a família foi dizimada. Dá certo sim. De manhã aqui eu trouxe um testemunho que mexeu muito no meu coração, muito comigo, muito, demais. Ela chegou, a pessoa chegou aqui, a pessoa que trouxe, né, me chamou: pastor, essa situação assim, assim, assim. E ela estava decidida a não voltar mais para casa. Decidida a não voltar mais. Pastor, eu não quero mais voltar para casa. Aqui neste lugar ela foi ministrada. Aqui neste lugar ela foi alcançada por uma palavra, quem sabe por uma ministração do ministério, ou alguma coisa ela foi alcançada. O Espírito Santo tocou ela de alguma forma. E no final do culto, aquela pessoa que não queria mais voltar para casa, aquela pessoa estava decidida a retornar, ir direto para casa e se reconciliar com o marido. É possível? Sim. Ah, pastor, não é possível. É possível sim. Porque quando eu entendo que eu sou a diferença, e onde eu ando, onde eu passo, as pessoas pelo qual me acompanham, a diferença que é em mim vai começar a alcançar aquelas pessoas, e elas vão começar a fazer também a diferença. É aquela questão de deixar o Deus entrar no coração, é permitir ser alcançada, ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Falei aqui uma vez, eu até volto a repetir, né? Quando Jesus ele entrou no templo, ele tirou do templo tudo aquilo que fazia mal, impedia o templo a ser próspero.
Qual o templo que ele quer entrar hoje? Qual o templo que ele gostaria de estar fazendo uma visita? É o teu coração. Trazer a paz a esse coração agitado. Trazer paz a esse coração, quem sabe amargurado. Transformar esse coração agitado para um coração mais calmo. É um campo que Jesus gostaria de atuar. É um tempo, né? É um campo que Ele gostaria de estar no teu coração. E a palavra de Deus diz que é o coração que procede todas as coisas, seja ela boa ou seja ela ruim, mas é o coração. Deixa eu colocar de pé. Não somos pacificadores para ser filho de Deus, mas somos pacificadores porque somos filhos de Deus. Eu não sou pacificador para ser, porque eu já sou. Amém? Quem está comigo? E a palavra de Deus diz em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pede paz. Eu não vejo essa paz, Pai. Começa a pedir a Deus, coloca diante dele. A minha casa está tumultuada, há uma confusão só. Começa a pedir paz sobre cada um dos seus familiares. Está difícil o trabalho? Peça paz. Teu chefe está pegando no teu pé? Começa a pedir paz sobre ele. Eu faço a diferença. Eu preciso fazer a diferença naquilo que é indiferente. Aquilo que é diferente. A minha ótica tem que mudar em relação a essas coisas. A tua ótica tem que mudar. Começa a levantar um clamor. Começa a levantar um clamor por aquela situação difícil. E vocês vão entender que através de vocês, Deus vai fazer uma obra. Deus vai fazer uma obra extraordinária. E vai haver transformação, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja por onde você andar. Ele vai fazer o mover sobre esses lugares. Aleluia. Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários, a ponto de que lenços e aventais eram lavados aos enfermos, e as enfermidades saíam, os espíritos malignos também. Não era Paulo em si, mas era o que o Espírito fazia através dele. Não sou nada sem o Espírito de Deus. Eu não sou nada aqui em cima desse púlpito sem o Espírito identificar meu coração e tocar no teu coração. Não somos nada sem a direção desse Espírito. É Ele que nos conforta, é esse Consolador que nos traz paz, é esse Consolador que nos traz existência, é esse Consolador que quando estamos sozinhos, e muitas das vezes pensamos que ninguém mais está olhando para a gente, é Ele que fala do teu coração, trazendo paz, trazendo existência, trazendo vida e vida e abundância. É o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente, na minha e na tua vida. É onde eu não tenho mais o que comprar, o que fazer. As contas estão, crescendo, as dívidas, mas Ele dá uma direção, dá uma saída. Porque quando eu paro de enxergar os problemas e começo a enxergar a solução, a resposta vem. Aquilo acontece. As coisas acontecem. Aquilo que era impossível passa a ser possível, porque eu comecei a enxergar de forma diferente. Esse mesmo homem, lá no capítulo 9 de Atos, ele ali sentado, estava com um documento em mãos que destruiu todo o povo de Damasco. Só que quando ele caiu, o documento para um lado e ele para o outro. A palavra de Deus diz mais à frente, no capítulo 9 de Atos, que quando ele se levanta, ele começa a enxergar as coisas diferentes. Ele começa a enxergar famílias diferentes, ele começa a enxergar gente diferente, ele começa a enxergar possibilidade em cada uma pessoa, em cada circunstância, em cada problema ele viu uma solução, porque as escamas caíram, ele começou a ver o reino de Deus de uma forma totalmente diferente. Ele começou a ver milagres, ele começou a ver vida e abundância, ele começou a ver o cristianismo de fato e de verdade nas vidas, porque ele entendeu que as escamas precisavam caírem. Tinha que ter essa necessidade aqui, havia essa necessidade na vida dele, uma transformação.
Eu tenho pedido a Deus que algumas escamas caiam, Pai. Que algumas escamas venham cair. Começa a pedir a Deus nesse momento, Pai, que algumas escamas caiam. Se há, Pai, que ela venha a ser retirada, para que eu venha enxergar o Teu reino como eu nunca enxerguei. Para que eu venha enxergar, Pai, a Tua graça como eu nunca enxerguei. Para que eu enxergue cada vez mais o Teu amor, quem sabe como eu nunca enxerguei. Mas é necessário que assim seja. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando, firmando cada vez mais essa palavra do reino no coração de vocês.